Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial antimilitarismo. Um tema muito importante porque ele anda de mãos dadas com o capitalismo e com o racismo, que juntos formam a tríade do mal. Você não derruba um sem derrubar os outros. E para além disso, o militarismo envolve o patriotismo, que em resumo significa odiar o próximo. E envolve também fardas e uniformes, que nada mais são do que a camisa de força do Estado. E um parênteses, aqui no canal tem um episódio chamado O Fim da Polícia Militar. Quase tudo sobre desmilitarização, que é um episódio sobre a desmilitarização da polícia militar. E isso é diferente de antimilitarismo, tá? Uma coisa pode levar a outra, mas não necessariamente. Isso significa que você pode querer o fim da polícia militar, mas ainda assim defender ou achar importante que a gente tenha um exército. Então eu recomendo que você assista ao episódio Fim da Polícia Militar, antes ou depois desse aqui, tanto faz, para ajudar melhor ainda você a organizar aí as suas ideias. Agora bora começar esse programa, só que antes, como sempre, aquele lembrete rápido para você considerar se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, uma contribuição isolada dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. No mais, solta aí a vinheta da depressão. E sacuda a cabeça de ovo dele. Misogino, logo, misogônido, misógino. Então, pela primeira vez, vamos colocar dinheiro da Rouanet em um evento de arma de fogo, vai ser super bacana isso. E temos um chefe do executivo que mente. Esse país é verde e amarelo! Eu já quero começar esse episódio dizendo o seguinte. Primeiro de tudo, não confundir antimilitarismo com pacifismo. O militarismo é o sistema de violência monopolista do Estado. Ele é um repositório de estruturas de dominação que produzem e perpetuam o sexismo, o racismo, o imperialismo, o classismo e a destruição ambiental. E eu digo para você não confundir antimilitarismo com pacifismo, porque você pode, muito bem obrigado, ser antimilitarista e ao mesmo tempo apoiar ou se engajar na luta armada contra a opressão reacionária. O melhor exemplo para você entender isso talvez sejam os anarquistas, que são antimilitaristas, mas lutaram contra os nazistas em todos os cantos da Europa, lutaram contra o fascismo na Itália, inclusive tentaram matar o Mussolini mais de uma vez com atentados à bomba, lutaram contra a ditadura do Franco na Espanha, lutaram na Revolução Mexicana, na Primavera Árabe e hoje lutam anarquistas do mundo inteiro em Rojava contra o Estado Islâmico. Você sacou então que se por um lado no pacifismo existe essa crença de que as disputas devem ser resolvidas pacificamente, se opondo à guerra, se opondo ao uso da violência e se opondo à participação em ações militares, por outro lado, o antimilitarismo não rejeita a guerra em todas as suas circunstâncias, mas rejeita sim a ideia de se manter uma organização militar permanentemente preparada para a guerra. Agora, que história é essa da gente não ter um exército permanente? Como assim? Cara, durante grande parte da história da humanidade, os exércitos só eram organizados quando explodia uma guerra. Tipo, na Europa, até o século 17, você ter um exército permanente era visto como um sinal de tirania. Partindo de algum lugar, né, para situar a gente um pouco aí na história, ali no contexto da Revolução Francesa, nasce esse projeto de se construir um exército francês, um exército do povo, um corpo armado republicano. E servir a esse exército se torna um dever de cidadania. O exército passa a ser uma ferramenta no processo de construção dos cidadãos. E o que isso significa? Significa que foi se fomentando naquela época com força total essa noção de servir a pátria como uma condição para ser cidadão.
Então todos os homens franceses eram chamados às forças armadas para se converterem em plenamente franceses, sacou? O exército, para além de ser um corpo armado, se torna também uma incubadora cívica imperial. O que aconteceu foi que esse exército permanente e a sua profissionalização foi criando uma classe militar conservadora. Daí o exército, que pretendia ser uma escola cívica e nobre, foi se tornando uma sociedade dentro da sociedade. E pior ainda, em uma escola de violência. E aí, na medida em que o capitalismo se desenvolveu, a busca por novos mercados e materiais tornou-se totalmente ligada à violência e ao militarismo, na medida em que os estados se moviam para colonizar outros povos e territórios, combater potências imperiais rivais e suprimir a dissidência dentro de casa. Mas vamos lá! Hoje, agora, nesse momento, por que há necessidade de um país ter um exército permanente? Muita gente pode pensar logo de cara o mais óbvio, né? Pra gente se proteger de uma invasão. O que não tá errado. Mas por outro lado, os países mais ativos militarmente preparam as suas forças armadas justamente para lutar no exterior e não em casa. A Inglaterra é um ótimo exemplo disso. A maioria dos equipamentos do exército deles é projetado para condições desérticas. A real é que um exército preparado para defender as nossas fronteiras é uma das maiores mitologias nacionais a serviço do capitalismo. Um segundo pensamento pode ser de que um exército permanente é necessário para missões humanitárias. Prestar socorro, combater incêndios, ajudar em inundações e tal. Só que, mano, já existem profissionais que fazem tudo isso muito bem e nós somos extremamente gratos a todos eles. O ponto é, não há a menor necessidade de se estar em uma força armada para atuar em nenhuma dessas questões. E um terceiro pensamento que algumas pessoas têm é de que o serviço militar pode ser uma forma de escapar da pobreza. E beleza. Mas não se esqueça de que se pobreza é o seu argumento, você não pode excluir o fato do militarismo ser, de incontáveis maneiras, um criador de pobreza. E no mais, que diabos de país é esse, onde é necessário você fazer parte de uma instituição assassina e eventualmente lutar em guerras contra outras pessoas pobres para escapar da pobreza? Todo esse papo de antimilitarismo nos leva a outra coisa chamada internacionalismo, que sempre teve como um dos seus pontos centrais a oposição à guerra, a oposição ao militarismo e às tiranias estrangeiras. Entendendo que é a militarização, a guerra, os exércitos e o patriotismo que transformam trabalhadores internacionalistas em soldados nacionais. Não é à toa que lá em 1864 rolou um encontro quase nada importante na história chamado Primeira Internacional, e que reuniu partidos e sindicatos de esquerda de vários cantos do planeta, principalmente da Europa. Ali, brilhando no evento, estava Karl Marx, mas também um grande grupo em torno do anarquista Bakunin. E muito embora essas duas correntes, marxismo e anarquismo, tivessem e tenham algumas divergências fundamentais, eles concordaram em vários pontos envolvendo a guerra e o antimilitarismo, como por exemplo, de que os trabalhadores de todos os países deveriam se opor às guerras declaradas pelos governos capitalistas, mas que são sempre travadas, obviamente, pela classe trabalhadora. Uns anos depois rolou a Segunda Internacional e mais uma vez a galera deixou combinado que se os seus respectivos governos tentassem entrar em guerra uns contra os outros, os partidos socialistas de cada país fariam grandes greves gerais para paralisar suas respectivas máquinas de guerra. Mas aí rolou a Primeira Guerra Mundial e muitos partidos foram apanhados por um fervor patriótico em vez de permanecerem fiéis aos compromissos internacionalistas. Cara, o patriotismo é o
pior inimigo da internacionalização das lutas. As guerras capitalistas, sempre mostraram pra gente que os conflitos não são apenas entre os soldados e os civis ficam de fora. Pelo contrário, a figura do civil foi sendo esvaziada, uma vez que, quando dois estados estão em guerra, o entendimento é de que todos ali dentro estão trabalhando em prol da guerra. Então, estrategicamente falando, a morte de trabalhadores pode ser uma perda mais grave do que a morte de soldados. E nisso, vencer a guerra deixou de ser uma questão apenas militar. Vencer a guerra significa também vencer a guerra das indústrias, do trabalho, da ciência e da produção. O que significa mobilizar todas as forças produtivas que você tem. E a consequência disso é que aos olhos do seu inimigo, essa força produtiva também se torna um alvo central, porque os trabalhadores passam a ser vistos como soldados operários. Então é óbvio que vai cair bomba em fábrica, em conjunto habitacional, em hospital, em estações de energia, em universidades. Foda-se, tudo é um alvo militar em uma guerra total, porque os soldados operários estão trabalhando em todos os lugares. Mas agora, voltando duas casas, quando eu falei ali atrás que um dos argumentos que as pessoas usam para justificar um exército permanente é para se proteger de uma invasão. Lembram? Daí vem a pergunta, então se vocês defendem o antimilitarismo, como é que a gente se defenderia de uma invasão sem um exército? Ótima pergunta que, para variar, eu não sei a resposta, porque assim como você, eu também fui condicionado a ver a necessidade da gente ter um exército para nos proteger. Mas porém, então todavia, eu sei de algumas coisas que podem nos ajudar. Primeiro, a gente pode começar pensando no ecossocialismo, que eu tanto falo nesse canal, e isso envolveria, dentre outras infinitas coisas, por exemplo, a criação de sistemas locais de energia renovável, que já são por si só uma ótima defesa. Porque qualquer um sabe que é possível controlar outro país se você controlar as suas refinarias, as suas usinas de energia e a sua importação de combustível. Agora, se o seu país não tem nada disso e os seus sistemas de energia são independentes, locais e renováveis, você já complicou legal a vida de um possível invasor. E um parênteses, quando eu me refiro aqui a energia renovável, eu não tô falando de hidrelétricas nem de energia nuclear, hein? Pelo amor de São Molotov. Um segundo ponto pode envolver os trabalhadores e aquele lance que eu tava falando deles serem vistos como soldados operários. Pois bem, trabalhadores preparados para fecharem os seus locais de trabalho, seja destruindo eles ou modificando peças-chave de máquinas e softwares, também podem tornar um país muito menos atraente para uma invasão. Porque trabalhadores preparados para isso, assim como hoje se preparam para incêndios, com exercícios de incêndios nas fábricas e tal, tornam muito mais complicado para um inimigo assumir os seus locais de trabalho ou induzir a cooperação. Eu acredito que essas duas ideias, só essas duas ideias por enquanto, porque tem muito mais coisa sobre isso que eu não vou falar, já fazem você abrir a cabeça sobre como a questão da defesa pode ser pensada para além da militarização. Assim como eu costumo falar em outros programas sobre o abolicionismo penal, em como a questão da segurança pública pode ser pensada para além de polícia e prisões. E um terceiro ponto, é claro, envolve ter que lutar contra os invasores. E aqui a treta é que existem várias formas de fazer isso, eu tô longe, mas bem longe de ser um especialista no assunto, mas tomando como base, novamente, milícias anarquistas que lutaram ao longo da história e colocaram suas estratégias em prática em várias revoluções, dá para dizer que a organização é feita com oficiais eleitos e uma disciplina acordada por toda a unidade. Também não dá para dizer que é uma justificativa para subordinação autoritária, como se fosse só através dela possível conseguir eficiência, disciplina e ordem. Pelo contrário, sistemas organizados de forma descentralizada e não hierárquica, com processos participativos e democráticos, possuem uma união e uma cooperação
muito mais forte do que aqueles que agem através da ameaça de coerção. Acho que você já sacou que se juntar à agitação antimilitarista não significa não atuar na defesa do seu país caso ele seja invadido. Porque afinal de contas, obviamente, se você permanecer como um mero espectador da guerra, você pode acabar com a sua inação ajudando os invasores. Agora bora voltar de novo Duas Casas. Eu sei, esse episódio tá maluco, é complexo falar de antimilitarismo. Mas voltando Duas Casas, quando eu falei sobre o ecossocialismo ali na parte das usinas locais de energia renovável. Lembram? Pois então, o militarismo é a linha de frente para deter uma revolução ecossocialista, além de serem um dos principais responsáveis pelo colapso ambiental. E atenção aqui, eu disse revolução ecossocialista, não estou falando de transição verde. Não existe transição verde, existe revolução. E por que eu digo isso? Basicamente porque hoje a dita transição verde é uma fantasia. E mesmo sendo uma fantasia, tem muita gente que acredita que essa transição verde já está em andamento, que já é uma realidade, porque afinal de contas, o investimento global em energias renováveis e tecnologias verdes na última década, de fato, aumentou muito. Mas, porém, no entanto, todavia, quando a gente olha para os números brutos, ou simplesmente quando a gente olha para os últimos relatórios do IPCC, que eu já abordei em vários episódios aqui do canal, como o Sem Tempo Irmão, Revoluções no Apocalipse, Leis para Salvar o Mundo, blá blá blá, COP26 e para onde correr, a gente vê que muito embora a produção de energia renovável tenha crescido significativamente nas últimas décadas, a mesma coisa aconteceu com a indústria de combustíveis fósseis. Então investir em energia renovável por si só não faz uma transição verde. A invasão da Rússia lá na Ucrânia mostrou pra gente como esse negócio da transição verde deu ruim. Várias sanções impostas à Rússia provocaram um aumento enorme nos preços do petróleo, carvão e gás. E daí muita gente ficou feliz, vamos dizer assim, porque isso com certeza significaria um avanço acelerado para a energia renovável, certo? Errado! A Inglaterra já anunciou que vai aumentar sua produção doméstica de gás e petróleo. A Alemanha também adiantou que vai ser forçada a queimar mais carvão por conta da disparada dos preços do gás. Joe Biden também disse que os Estados Unidos vão expandir a sua produção de combustíveis fósseis. Enfim, deu para entender, né? Diante de toda a crise que essa guerra gerou, as soluções a curto prazo que as potências mundiais estão buscando é justamente expandir a produção de combustíveis fósseis. E para piorar, pensa o seguinte, expandir essa produção não é uma coisa que pode ser desfeita de uma hora para outra. Tipo, amanhã acabou a guerra, cancela aí a produção de combustíveis fósseis. Não é bem assim. Todo o desenvolvimento de novas infraestruturas para extração, distribuição e processamento desses combustíveis, isso custa montanhas de dinheiro. São investimentos que todas as multinacionais envolvidas não deixarão escapar quando a tal transição verde for retomada. Então o que eu quis plantar na sua cabeça é que o antimilitarismo envolve uma crítica estrutural do Estado e do capitalismo. E que a concepção de militarismo não se restringe só às práticas de guerra ou apenas aos militares como uma instituição. A crítica vai além e envolve também como os exércitos produzem a norma hegemônica da masculinidade, criando uma espécie de consentimento espontâneo ao status quo patriarcal e ao papel da identidade masculina na efetivação e na legitimação das guerras. Se não bastasse, é também essa lógica militarista que deixa o nosso pensamento binário quando o assunto é segurança e insegurança, ordem, caos, soldados, civis, protetores, protegidos e por aí vai. Uma lógica binária que a todo momento tenta nos dizer o que você é,
pelo que você deve morrer e quais formas de violência devem ser glorificadas, legitimadas ou banalizadas. Em suma, ladies and gentlemen, o militarismo é a religião da violência e o braço armado do capitalismo. E quando o assunto é antimilitarismo, a gente não pode esquecer que essa é uma luta constante. Mesmo quando a gente não está envolvido em uma guerra, o antimilitarismo ele abarca justamente combater os processos que nos preparam para a guerra. E se a gente ataca o militarismo, a gente ataca justamente um dos pontos centrais dessa preparação para a guerra. E no mais, nunca se esqueça de que é com os pobres que os ricos fazem a guerra. Então é isso aí, meu povo, vou ficando por aqui, deixando várias coisas novamente para você digerir até a semana que vem. Não se esqueça aí de deixar o seu comentário, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, enviar esse vídeo para o seu amigo que adora o exército, soldados, essas coisas. E no mais, considere novamente se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então ajudar a gente através do nosso Pix, com uma contribuição isolada, dentro do que é possível, confortável, simbólico para você. Vou ficando por aqui, então até semana que vem. Valeu, falou!